Oiê, pessoas, tudo bem? Bom, vocês já ficaram na dúvida de entender por que as pessoas falam que café especial é só 100% arábica? Bom, vou te dizer que isso não é verdade, isso é um mito. Hoje a gente já tem cafés especiais, sim, tanto 100% arábica quanto 100% conilão. Então não acreditem nessa balela, né? Porque isso não é verdade. Mas vocês já ficaram com dúvida de conhecer realmente como são essas duas variedades de café, que são as duas variedades mais plantadas que a gente tem no Brasil? Bom, hoje eu vou te mostrar como elas são e como que cada uma delas vai representar aí na tua xícara de café na tua mesa. Mas antes, me segue lá no canal do YouTube e também me segue lá no Instagram, porque a gente vai sim trazer várias sacadas interessantes para quem ama o universo dos cafés e quer entender um pouquinho mais de como trazer um café incrível para tua mesa, para tua xícara, né? Vem comigo que eu vou te explicar a diferença entre as duas variedades de café mais plantadas que a gente tem no Brasil hoje em dia, que é o café conilão e o café arábica. Vem comigo que eu vou te mostrar como essas duas variedades são no pé, como é o fruto de café de cada uma. No universo dos cafés, a gente tem várias variedades de café, mas tem duas principais que a gente acaba aqui no Brasil, que são as mais plantadas, que é o café arábica, que é o mais conhecido, principalmente algumas pessoas dizem que para você tomar um bom café tem que ser 100% arábica, e a gente sabe que não é verdade. Hoje em dia a gente encontra cafés especiais, tanto arábica quanto café robusto ou conilão. E a gente tem a variedade arábica e a variedade conilão aqui no nosso país, que são as duas mais plantadas e produzidas. No café, por exemplo, arábica, as variedades elas vão ter nomes diferentes, como bourbon vermelho, bourbon amarelo, que são variedades que vão cafés realmente de muita qualidade, cafés mais graúdos, com doçura muito mais intensa. Lembrando que a doçura está muito alinhada ao ponto de colheita do café, ou seja, com um grão cereja muito mais bem estruturado, ou seja, mais no ponto de colheita, ó, a gente tem esse docinho aqui do café, ó, deixa a mão até meio melada, não sei se dá pra ver, ó, do café. Já quando a gente colhe o café, por exemplo, fora do ponto, a gente tem um café que não vai representar muito bem na xícara, ou seja, a acidez desse café fica desequilibrada. É interessante a gente pensar que a acidez ela está muito ligada ao sabor do café. Uma acidez muito mais equilibrada, muito mais bem performada, a gente vai ter sabores muito mais intensos nesse café. Sabores cítricos, achocolatados, e a gente consegue descobrir isso no café. Para um café, por exemplo, a gente dizer que o café está performando muito bem na xícara, realmente tem um sabor. As pessoas falam que café arábica é melhor, mas na verdade não. O café ele tem que alcançar uma pontuação, ou seja, para ser um café bom, um café especial, a gente diz que o café tem que performar em várias categorias, como aroma, acidez, doçura, fragrância, amargor. São categorias que a gente vai analisar no café, entre outras, não são só essas, tá? São várias categorias que a gente vai analisar para ver se o café realmente vai alcançar a pontuação desejada e vai ter realmente um sabor muito mais gostoso, né? Sabor equilibrado. Mas o legal do café arábica é que ele vai trazer muito mais doçura para a tua xícara. Então você vai conseguir encontrar neles, por exemplo, notas muito mais bem definidas de um café achocolatado, um café com amêndoas, um café, por exemplo, com um cítrico muito mais bem definido. Já nos cafés, por exemplo, conilão, que são esses daqui, a gente realmente também vai ter café 100% conilão, especial. Isso acontece, a gente tem bastante hoje, bastante rótulos. A gente não encontra muito no mercado, mas a gente já tem vários produtores, grandes produtores produzindo café especial 100% conilão. E realmente vão ser cafés que vão trazer um pouco mais de amargor na tua xícara, mas isso não é ruim para o café. Num café, por exemplo, que a gente vai encontrar chá preto nesse café, notas diferenciadas, por exemplo, do café arábica. É por isso que as pessoas gostam muito do café arábica, falam que é melhor, mas é porque elas preferem, são pessoas que preferem, por exemplo, notas de café muito mais doces, com muito mais sabor, ou seja, de chocolate, de referências que lembram muito mais comidas que a gente tem mais conhecimento, que acaba a gente tendo muito mais na nossa mesa. Diferente, por exemplo, já do café conilão. Peguei aqui para vocês darem uma olhadinha, por exemplo, essa folha de café, ó, conilão, ela é um pouco mais envergada, ela tem uns sucos muito mais bem definidos, ó.
E ela é um verdinho, deixa eu virar aqui, acho que a luz vai ajudar mais. E ela tem uns sucos muito mais bem definidos e a gente tem um verde muito mais claro nessa folha. Já a folha, por exemplo, de café arábica, olha só como ela é. Ela não é tão bem fininha, ela é mais arredondada, né? A gente tem tipo meio que umas voltinhas aqui, ó, na beirada dela. E outra, é um verde muito mais bem escuro. A gente não tem esses sucos aqui, ó, que eu falo, tão bem definidos. Para a gente entender melhor aqui o que eu falei, olha só, essa aqui é uma folha de café, por exemplo. Café conilão, café robusto, a gente tem sucos muito mais definidos na folha. É uma folha um pouco menos arredondada, mais fina, ou seja, nas laterais, né? E a gente tem um verde mais claro, né? Lógico que a gente vai ter algumas variedades em que essa mudança vai ser muito mais nítida, mas principalmente a gente consegue ver a diferença bem clara na folha, né? E essa folha, por exemplo, mais arredondada, a gente não tem uns sucos tão definidos, a gente tem um verde muito mais forte. São categorias, são características bem semelhantes, né, dessas duas plantas. A variedade arábica, ela vai trazer o quê? Essa folha mais bem curva, né? Um verde muito mais escuro. A gente tem que tentar entender que a gente tem inúmeras, centenas de variedades. A gente tem o bourbon amarelo, o bourbon vermelho, né? A gente tem várias variedades de café arábica. Cada um vai trazer alguma representação melhor em termos de sabor, né? Diferenciadas, né? Melhor não seria o caso, mas diferenciadas, né? Esse daqui, por exemplo, é um catuai vermelho, né? Essa planta aqui de café que a gente tem, essa variedade arábica catuai vermelho, né? E a folha dela aqui a gente consegue ver a diferença. Agora eu vou mostrar para vocês a variedade robusta conilão. Aí você pensa, mas Rodrigo, você não fala, por exemplo, que o café arábica vai se adaptar, por exemplo, a temperaturas mais frias, locais mais de montanha, que é o café arábica? Sim, isso é verdade. Mas hoje a gente também tem variedades, por exemplo, de conilão, que realmente se dá muito melhor em climas mais quentes, ou seja, mais perto do nível do mar. A gente consegue ver muito claro, olha, a diferença de um café conilão para um café arábica. E como a ciência vai evoluindo, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma variedade de conilão que também se adapta a temperaturas mais altas. A única diferença é que são variedades que vão produzir em tempos diferenciados, olha. A gente tem aqui, por exemplo, esse café conilão, tá aqui florando, ó, tem aflorando, tem a primeira floração aqui que a gente já vai ter, olha, cafés mais verdinhos, ficando graúdos, ou seja, tomando corpo, né? Tanto vou ver se a gente consegue quebrar aqui, ó, na unha um café desse, olha. Veja, ainda tá ganhando, tá se formando, ó, o interior dele tá formando, olha. Tanto que é um café que só tem água, olha. Mal estruturou a semente do café. Olha. E a gente tem aqui flores também, ó. Essas daqui, por exemplo, vão abrir ainda, ó. Essa floração, a gente tem outras flores aqui do café que secaram, né? Isso do café conilão. Já no arábica aqui, por exemplo, a gente tem um arábica aqui que a gente já passou, acho, 2 vezes, se não me engano, nesses cafés, colhendo, catando os grãos maduros, né? E agora a gente vai passar mais uma vez e talvez uma 4ª vez, justamente para a gente conseguir pegar os grãos cerejas desse café, né? Aqui é um grão mais estruturado, por exemplo, aqui, ó, período, ó, uma doçura, um grãozinho muito mais bem estruturado. Então a gente tem essas 2 variedades principais aqui no Brasil. Tem um detalhe muito importante quando a gente fala de cafés, que cafés arábicas geralmente são cafés, ou seja, especiais. A gente tem muito mais café especial 100% arábica, por exemplo, do que café especial 100% robusta, que são plantações, ou seja, que se adaptam a locais mais quentes, onde a gente tem, por exemplo, colheitas muito mais mecanizadas, colheitas onde a gente não tem, por exemplo, essa rigorosidade de colher só o grãozinho maduro do pé, que é o que vai resultar realmente num padrão de seleção que vai resultar num café especial, num café de mais qualidade. Então a gente não tem muito isso, por exemplo, nos cafés robustas. Então é por isso que a gente não tem tanto café especial, que a maioria dos produtores então se preocupa em ter uma colheita muito mais bem selecionada,
como os cafés, por exemplo, como os produtores, por exemplo, de café arábica. E lembrando também que para a gente poder ter uma colheita mais mecanizada, a gente tem que lembrar muito bem do nosso terreno. Um terreno com declive tão grande só pode ser feito através de uma colheita manual mesmo. A gente não tem como usar, por exemplo, instrumentos mecânicos para colher esse café aqui. Então a gente consegue sim, a gente busca assim, um café melhor porque a gente consegue selecionar muito bem esse café. Mas grandes produtores, ou seja, produtores de café commodity, que são grandes produtores, não vão ter essa rigorosidade. É por isso que a gente não tem tanto café especial conilão como a gente tem dos cafés arábica hoje no nosso mercado. A gente tem, por exemplo, os cafés arábica, eles vão ir muito melhor, por exemplo, quando são plantados a um certo nível acima do mar, 800 metros, 1000 metros acima do mar, ou seja, são cafés que gostam de temperaturas mais frias, né? Ou seja, cafés que se adaptam melhor a lugares mais frios. Por isso que a gente tem tanto café, por exemplo, arábica plantado em regiões de montanhas, né? A gente tem, por exemplo, os Andes, né? Tem uns cafés colombianos que são muito bons porque são plantados, estão realmente a uma certa altura acima do mar, então vão ter, por exemplo, mais doçura nesse café, vão ter notas sensoriais muito diferenciadas, né? A gente já sabe hoje em dia que, como a gente vem evoluindo na questão da ciência, da pesquisa, que a gente tem, por exemplo, café arábica também, que a gente vai conseguir algumas variedades que se adaptam a lugares mais quentes, né? Mas lógico, quando a gente respeita um pouco mais a estrutura biológica natural do café, a gente tem sim cafés muito melhores, ou seja, notas muito mais elaboradas no final da nossa xícara, que é o que a gente quer. Na verdade, o que a gente quer no final é uma boa xícara de café, com realmente um sabor muito marcante. Já os cafés conilão, por exemplo, eles vão muito melhores quando eles estão mais perto, ou seja, do nível do mar. Ou seja, temperaturas mais quentes, eles vão muito bem. Realmente a estrutura biológica natural do café que se adapta melhor, né? Então quando a gente respeita essa estrutura, a gente tem cafés, ou seja, que vão produzir melhor e vão trazer notas muito melhores, assim como o café arábica também. Isso é bom da gente ressaltar e lembrar, justamente para que a gente entenda na hora de escolher a variedade de café que a gente vai adaptar à nossa propriedade, ou mesmo a gente vai ter até em casa, como realmente para plantar um pé de café e ter, até porque é uma planta, né, gente, super bonita, super robusta, né, robusta que eu falo de tamanho, que vai muito bem também no jardim da sua casa. E para quem é amante do café, vale muito bem a gente entender para comprar a muda correta para plantar na nossa casa. E lembrando que a maioria das pessoas prefere o quê? Cafés que vão te lembrar sensações, aromas, sabores de alimentos que você já consome no seu dia a dia, por exemplo. E isso a gente encontra muito mais fácil, notas de chocolate, que é algo que a gente lembra muito claramente no nosso dia. Eu adoro dar esse exemplo, que as pessoas logo começam a pensar, que a gente vai encontrar, por exemplo, muito no café arábica, a gente vai conseguir essas notas muito mais claras, né? Agora, por exemplo, chás. Poucas pessoas gostam de chás hoje em dia, né? Então a gente consegue encontrar, por exemplo, chá preto, essas notas muito mais fáceis no café conilão. Então a gente também tem essa diferença em questão de sabor e aroma. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro.